Olá, tudo em paz com você? Espero que sim. Já chegando, né, ao fim do ano, mas graças a Deus que até aqui Ele tem nos abençoado. Quero já agradecer a todos, né, que têm me acompanhado, assistido. Desejo meu coração que eu tenha te edificado esse ano, que Deus continue, Deus a me usar e usar a tua vida para abençoar outras pessoas. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de Jesus. Quem é Jesus? A gente ouve muito falar, eu sei que muitos até hoje nunca ouviram falar em Jesus. Mas quem é Jesus, o significado do nome dele? E é isso que tem para hoje. E Deus, ele me trouxe uma revelação, né? Eu coloco assim, né? Porque tudo que está na palavra de Deus já foi escrito há tanto tempo e ainda hoje eu me surpreendo com muitas coisas. Eu já leio a Bíblia 34 vezes, de capa a capa. Estou lendo novamente pela 35ª vez. E cada vez que eu leio tem algo novo ali. Nem sempre eu percebo isso, mas eu sei que tem. Deus me trouxe uma revelação bem interessante para passar para vocês. Então fica aí até o fim, né? Já curte o vídeo, compartilha com os amigos depois, para que eles também tenham um pouco mais de conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Eu espero que isso seja assunto de teu interesse, porque é muito importante a gente saber, conhecer quem foi Jesus, por que ele veio ao mundo, e o que significa o seu nome. Então, eu vou começar por aí. Jesus significa Deus salva, ou a salvação de Deus. Então, esse é o significado da palavra Jesus. Cristo é ungido, né? E o Messias esperado. Senhor é aquele que recebeu, né, autoridade e poder, certo? Então, mas Jesus Cristo significa Jesus o ungido, ou o Messias. Mas você sabia que Jesus, ele nem sempre foi o Senhor Jesus para nós? Apesar que Jesus, quando ele estava com o Pai, ele já era Deus, né, com o Pai, ele já era Senhor. Mas quando Jesus veio à Terra, né, como homem, ele deixou seus atributos divinos, né, o seu poder com o Pai. Então, tudo que Jesus fez, ele fez depois dos 30 anos, depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Então, ele passou a curar, a fazer milagres, maravilhas, a ressuscitar mortos, depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fazia, ele fez depois dessa unção do Espírito Santo, porque ele deixou com o Pai esses atributos. Mas depois, Jesus, ele conquistou, né, o título de Senhor, ele foi conquistado por ele. A gente vai ver isso aí mais à frente. Mas lá em João, para que você entenda melhor, João capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Né? Então, toda vez que fala a respeito de Jesus, antes da morte dele, ele era Jesus. Ele era mestre, né, nós sabemos disso, mas ele não foi conhecido antes como o Senhor Jesus. Isso é muito importante a gente entender. Então João fala assim, ó, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Aí fala, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, desencheram até a borda, e ali no primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho, ele era apenas Jesus, não o Senhor Jesus. Então, nós vemos tudo que foi escrito antes da morte e ressurreição de Jesus, eles falam como que Jesus fosse uma pessoa comum, simplesmente Jesus. Eu acho interessante isso, Jesus era Jesus, né? Uma pessoa comum que estava ali depois do batismo do Espírito Santo, fazendo milagres. Eu gostaria de ler ainda Romanos 14, 8 e 9. Romanos 14,
Versículo 8, 9 fala assim, ó. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Ou seja, se nós vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos para o Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Então, Jesus ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Não que ele já era Senhor antes disso, ele conquistou esse título para nós. Por isso que eu falo assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele conquistou esse título de Senhor. Senhor significa aquele que tem autoridade sobre as coisas. Eu coloco Senhor como dono. Talvez seja um pouco mais difícil a gente entender isso, porque nós não vivemos no tempo da escravidão, mas quando, na época dos escravos, um escravo chamava o seu senhor de senhor, ele era o dono, né? Era aquele que mandava, né? E o servo simplesmente obedecia. E Jesus conquistou esse título para nós, por nós. Ele nos comprou, ele nos resgatou. Ele não é um senhor assim, tirano, né? Que nos obriga a fazer as coisas. Mas nós devemos obediência ao Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 28. Atos 20, versículo 28. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Jesus, ele nos comprou com seu sangue. Então, foi um preço caro que Jesus pagou por nós. Não foi qualquer coisa. Ele nos resgatou da condenação do inferno. Ele nos resgatou do domínio do pecado. Ele nos resgatou da morte eterna com o seu sangue. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Por isso, ele tem direito sobre nós. Por isso, ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Então, antes da morte e ressurreição de Jesus, Jesus era só Jesus. Ele não era o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra Jesus aparece 1039 vezes na Bíblia, né, que eu tenho aqui. Depois eu vou mostrar para vocês no fim. Veja também essa outra parte. 1039 vezes aparece assim, ó, Jesus, né? Lógico, acrescentado também Senhor Jesus em outras. Mas a palavra Senhor Jesus aparece 99 vezes. Todas elas depois da ressurreição de Jesus. Então isso é muito importante. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Muitas vezes a gente vê, né, até em música, chamando Jesus de só Jesus, né? Como se ele fosse aquela pessoa simples que ele veio no mundo, sem a morte e a ressurreição de Jesus. Mas Jesus, ele conquistou esse título, Senhor Jesus. E eu creio que a gente deve, quando uma pessoa conquista um título, por exemplo, doutor, né, o doutor fulano de tal, o que significa isso? Ele estudou. Ele pagou um preço para ser chamado de doutor. Então é digno daquele título. Jesus também, ele pagou um preço alto para ser chamado de Senhor. E ele é Senhor nos céus e na terra. Jesus, quando ele falou com os discípulos para pregar o evangelho, isso está em Mateus 28, 18, ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, eu conquistei essa autoridade. Então vá, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios, porque essa autoridade Jesus passou para aqueles que, discípulos dele, aqueles que são salvos também têm essa autoridade em Jesus. Nós usamos o nome do Senhor Jesus para repreender todo o mal, porque Jesus Cristo conquistou essa autoridade. Amém? Ficou bem entendido? Então, no fim, depois eu coloco também um vídeo que eu mostro ali para vocês, explicando um pouco melhor
a respeito disso. Assista até o fim, assista essa parte também. Isso é muito importante. Jesus conquistou o título de Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Ele é aquele para quem nós devemos obediência, porque Ele nos salvou, Ele nos ama, Ele nos resgatou do pecado, do domínio do pecado, Ele nos resgatou da condenação eterna. Jesus, o Salvador do mundo. Quero orar por você, peço que você compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam que Jesus, Ele é Senhor. O Natal está aí, o que acontece? As pessoas às vezes dão presente, brindes e esquecem do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, Ele merece todo louvor, toda a adoração. Só Ele merece toda a adoração, porque Ele veio ao mundo para nos salvar. Um abraço, quero orar por você. Deus, eu quero abençoar, Senhor, essa pessoa com sabedoria e entendimento. Deus, que ela seja grata ao Senhor por ter resgatado do poder da morte, do inferno, do poder do pecado. No nome de Jesus, eu abençoo com saúde física, mental, espiritual, com graça, com sabedoria. Deus, com um fim de ano de paz. Deus, que não seja apenas correr atrás de presente, de dinheiro, de coisas materiais para abençoar outras pessoas, mas que seja um tempo de reflexão, de saber, Deus, que o Senhor a ama, Deus, e que o Senhor tem o melhor para essa pessoa. Quero abençoar com vida, vida e abundância, no nome do Senhor Jesus. Receba o meu amor, meu carinho, receba a presença do Senhor, a paz do Senhor Jesus nesse momento. No nome de Jesus, compartilhe o vídeo, curte, comenta aí o que você achou desse vídeo. Tá bom? Um beijo. Feliz Natal! Esse estudo que eu estava fazendo a respeito de Jesus, ou Senhor Jesus, eu descobri que a palavra Jesus, só Jesus, aparece 1039 versículos encontrados. E quando fala a respeito de Jesus, a gente vê, tem o livro da genealogia de Jesus Cristo, nascimento de Jesus Cristo, tendo, pois, nascido Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Jesus, porém, lhe respondeu, batizado que foi Jesus. A palavra Jesus aparece 1039 vezes no Novo Testamento, claro. E todas as vezes que aparece só Jesus, não Senhor Jesus, não tem Jesus, Senhor Jesus aqui na frente da maioria deles, porque Jesus ainda não havia sido morto nem ressuscitado. Então Jesus aqui era só Jesus, não Senhor Jesus. Então parecia que ele era uma pessoa comum. Então veio Jesus da Galileia ter com João, nascido Jesus. Então aqui não fala de Jesus como o Senhor. Mas se a gente colocar aqui na frente, deixa eu ver aqui. Senhor Jesus. Ó, 99 versículos encontrados. Todas as vezes que aparece Senhor Jesus, ou Jesus, o Senhor, entrando, porém, não achar o corpo do Senhor Jesus. Logo após a ressurreição, Jesus passou a ser Senhor. Por quê? Porque ele recebeu essa autoridade por ter morrido no nosso lugar. Então ele passou a ser o Senhor, aquele que tem a autoridade, o dono. Ele nos comprou com o seu sangue. Então está aqui, ó, entrando, porém, não achar o corpo do Senhor Jesus, logo depois da ressurreição. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição, do serviço
e do Senhor Jesus. Predejaram-no, pois a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então há aqui 99 versículos encontrados onde fala a respeito do Senhor Jesus. Todos eles após a morte e ressurreição de Jesus Cristo.